Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Hoje nós vamos dar sequência a um estudo iniciado com o pastor Léo Cristóvão sobre a oração de um desesperado, que foi pautado no livro de Jonas, capítulo 2. Naquela oportunidade, nós vimos que Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar àquele povo sobre arrependimento. Mas ele desobedeceu e foi para Tarsis, e sobreveio sobre a embarcação que ele estava forte tempestade, que estava a ponto da embarcação se partir. E, em consequência, Jonas foi jogado ao mar e engolido por um grande peixe, e das entranhas desse peixe ele fez uma oração desesperada. E no último versículo do livro de Jonas, capítulo 2, no verso 10, diz o seguinte: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Pastor Léo, a oração do desesperado Jonas foi atendida. E agora? O que é que acontece? Bom dia, pastor José Maria. Bom dia, meu querido ouvinte, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho ou no carro, aonde você estiver, receba o nosso abraço. Sempre muito bom poder participar também do programa falando, contribuindo com o conteúdo do programa Sintonia Bíblica e aqui bem mais perto de você também com a palavra de Deus e nós chegando mais perto, Além de receber o seu WhatsApp, estar ali orando pela sua vida, também aqui contribuindo então com a palavra de Deus. Pastor José Maria, esse assunto sobre Jonas é um assunto bem interessante. Eu queria dizer para o meu amigo ouvinte, para você memorizar bem, tem 3 letrinhas D que você pode memorizar sobre a vida de Jonas. Jonas é conhecido como um profeta desobediente. E no programa em que nós falamos sobre essa oração de Jonas, falamos de oração de um desesperado. É o segundo D. É o segundo D, exatamente. E hoje nós vamos falar de um missionário descontente. Um missionário que se entristeceu com o sucesso da missão. Seria isso possível? A gente gostaria tanto de ver as pessoas se dobrando diante de Deus, se convertendo aos pés de Jesus. Com certeza, meu amigo ouvinte, você tem pessoas aí, uma lista de pessoas que você tem orado, esperando a mudança de vida, realmente a conversão dessa pessoa, E aí, Jonas foi um missionário usado por Deus, mas ele ficou descontente. Que história é essa, As pessoas se converteram. Pastor José Maria, no programa em que nós falamos da oração de um desesperado, mencionou da conversão desse povo de Nínive. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu só queria ver o seguinte, pastor Léo. A cidade de Nínive, ela precisava de 3 dias de caminho para percorrer. E Jonas só fez em um dia. Isso aí pode se considerar também uma desobediência, ou foi em razão da do seu descontentamento com o povo de Nínive que fez com que ele fizesse esse trabalho assim tão superficial, digamos? Esse profeta desobediente que fez uma oração desesperada agiu com descontentamento aqui nesse capítulo 4. Mas quando a palavra de Deus mostra que ele fez um dia de caminhada, ela não dá detalhes, a razão, o motivo. Ou que de repente foi tão rápido a ação do poder de Deus na conversão dessa cidade, que depois de um dia de caminhada, o serviço já estava executado. Mas o que nós temos aqui muito claro nessa relação de uma cidade de 3 dias e de uma ação efetiva com apenas um dia, é sim o poder de Deus. Um Deus que vai além dos nossos atos. Isso já fica uma mensagem para nós nessa manhã, que Deus ele age além das nossas expectativas. Eu sei que às vezes nós queremos mais do que Deus está fazendo, só que Deus age muitas vezes em silêncio e sequer sabemos, sequer percebemos. Então foi isso que aconteceu. Uma cidade de 3 dias de caminhada, Jonas, durante só um dia, a mensagem chegou até o rei. E o rei determinou como uma lei, ele trouxe para que toda a cidade tomasse uma atitude de arrependimento.
não é? Incluindo os animais. Eu acho isso bem interessante. Até os animais foram colocados como com postura de arrependimento. Então olha a efetividade dessa mensagem. Coitados, até os animais, nem eles podiam comer nada, nem beber água, nem nada, né? Todos se submeteram a esse jejum aí de arrependimento. Pois é. Então vamos lá. Vamos partir para então o capítulo de número 4. Exatamente. Então acompanha aí, meu querido ouvinte, nós vamos fazer a leitura. É um capítulo curto, vamos mencionar também capítulos anteriores, mas no desfecho dessa história, o descontentamento de Jonas, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Diz o seguinte: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e fez ali uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meu querido ouvinte, é curioso que esse capítulo, sendo o último do livro de Jonas, termina com uma interrogação, uma pergunta de Deus. Nós simplesmente não temos nas nossas Bíblias a resposta de Jonas. Uma coisa que me faz pensar, crendo eu, que tudo que está aqui expresso na palavra de Deus é pura vontade de Deus. Então Deus quis que esse texto acabasse com uma interrogação. Então essa pergunta também serve para nós. Será que nós também não devemos ter misericórdia das pessoas? Mas antes disso, vamos observar o que aconteceu aqui nesse contexto. Você tem esse profeta, então, que outrora desobedeceu, que logo em seguida ele vai fazer essa vontade do Senhor, mas lembra que houve uma mudança de coração, uma mudança de intenção lá no ventre do peixe, né? Lá no fundo do oceano, lá no mar, onde ele estava sofrendo ali, e sim, aguardando a própria morte, mas ali Deus deu um livramento. E Jonas, com uma sobrevida, vai cumprir com essa missão, porque ele disse isso para Deus na sua oração desesperada, que agora ele ia cumprir com o que Deus havia colocado na vida dele. Então Jonas vai, ele prega na cidade de Nínive, como já comentamos aqui, uma cidade que levaria mais tempo para ser percorrida. Jonas não tinha veículo aqui, ele teria que simplesmente percorrer essa cidade. Em um só dia foi um sucesso a mensagem de arrependimento a essa cidade. E esse sucesso foi que trouxe a Jonas esse descontentamento. Inclusive, o versículo 1 do capítulo 4 deixa claro que é uma continuação. E propositalmente eu li a partir disso, deixando para trás todo um contexto. Então você tem uma continuação dizendo: com isso Jonas ficou descontente. Com isso Jonas ficou, inclusive, extremamente irado. O que foi que deixou ele irado? A conversão dos ninivitas. Inclusive, ele justifica aqui no verso 2 que foi para Tarsis justamente porque o Senhor é misericordioso. Ele sabia que Deus, na sua longanimidade, na sua benignidade, ele ia atender realmente e salvar os ninivitas que se arrependessem do mal. Interessante isso, né? Interessante que parece que aquele homem
no ventre do peixe, que clamou ao Senhor, dizendo: agora o que o Senhor me mandou, né, o que votei pagarei, tão disposto a fazer a missão. Nem parece que o discurso mudou, parece que é outra pessoa aqui, mas é o mesmo Jonas, o mesmo, digamos, ser humano, como eu e você que está me ouvindo, eu que estou falando aqui, pastor José Maria. Somos humanos e muitas vezes ficamos descontentes até com o agir de Deus. Então aquele homem que disse: Senhor, o que o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer. Agora ele diz: Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não queria vir. Ele está justificando um erro. Pastor José Maria, será que nós fazemos isso com Deus mesmo? Será que a gente fica justificando erros com Deus? Sim, isso é muito recorrente nas nossas vidas. Isso eu não tenho dúvida, nós sempre queremos justificar os nossos erros, justificar a nossa inércia, muitas vezes, em sair para proclamar o Evangelho de Deus, e Deus está perguntando, como fez com Jonas: é razoável esse teu ressentimento? É razoável você ficar parado aí sem querer sair da sua zona de conforto? Deus está sempre nos instigando também nessa direção. O Espírito Santo nos incomoda. Com certeza. É aquela situação em que você é confrontado por um erro que cometeu, e aí você tem sempre aquela sequência nas palavras: mas é porque, e aí você vai se desculpar, ou então você vai se justificar. Mas diante de Deus, meu irmão, você que está me ouvindo agora, o nosso advogado é Jesus Cristo, então não adianta expressar justificativas a Deus. Afinal de contas, Jesus, ele já fez tudo o que mereceríamos. Na verdade, Jesus Cristo já fez tudo para nos salvar, porque o nosso merecimento era a morte, inclusive, não é? Mas aí ele deu vida, e vida em abundância para nós, eternidade. Jesus Cristo é o nosso advogado, então você não tem que se justificar para Deus. Mas aqui você tem Jonas, esse profeta que inclusive é interessante, ele tem contato direto com Deus, ele conversa com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, o homem que tem um contato direto com Deus, mas ele não deixa de passar o seu sentimento humano, que é mesquinho nessa hora. Porque o texto fala que depois que ele, com um dia de caminhada, pregou e o povo se arrependeu, ele foi para um local estratégico, digamos, uma arquibancada, assistir o que aconteceria à cidade. Isso dá uma margem a gente imaginar que Jonas ainda esperava a destruição de Nínive. Ele não foi ficar ali de cima observando a conversão das pessoas, porque, sendo assim, a missão estaria cumprida, ele iria embora. Mas ele vai esperar o que vai acontecer, visto que a pregação de Jonas era a destruição de Nínive, caso eles não se arrependessem. E aí é exatamente nesse ponto onde ele está ali observando, digamos, nesse camarote, nessa arquibancada, que inclusive Jonas deseja a própria morte. Inclusive ele chega num ponto de tal sentimento ruim dentro do seu coração que ele sente que a vida dele não vale mais a pena. Perceba também o fato de ele estar tão feliz com a boboreira, né? Essa inversão de valores que ainda hoje existe. Nós valorizamos tantas coisas essas que Deus diz que nos serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, e nós colocamos certas coisas, nosso emprego, colocamos um familiar, colocamos o nosso carro, tantas coisas em primeiro lugar, em detrimento daquilo que realmente é para ser. Era o que Jonas estava fazendo aqui, ele colocou a boboreira como sendo a essência da vida dele, tanto é que ele ficou feliz, ele se alegrou em extremo no versículo 6, né, por causa da boboreira, e mais adiante ele se entristeceu profundamente quando a boboreira secou. Exatamente. Veja, é interessante observar essa inversão, porque Jonas, ele está envolvido numa missão do Senhor, é algo grandioso. O povo de Nínive é uma cidade altamente populosa, poderosa, e que carecia de uma pregação, e carecia de um envolvimento com o Senhor, seguido, claro, de um arrependimento. Assim como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que venha a conversão sobre nossas vidas. Porém, Jonas, após ter feito todo esse trabalho, ele vai para esse local esperar, né, talvez a destruição de Nínive, e nesse local o texto fala que ele preparou uma cama ali, uma situação onde ele ficasse confortável. Porém, o clima do deserto é um clima perigoso. Se você ficar muito tempo exposto ao sol, isso pode inclusive matar uma pessoa.
não é? E aí o texto fala que Deus então fez essa aboboreira, uma planta, um arbusto que cobriu Jonas, foi como um guarda-sol aqui para Jonas, não é? E isso foi um ato milagroso de Deus, ela nasceu imediatamente, não foi uma coisa progressiva, uma planta que nascia 1 centímetro a cada dia, não, foi um ato milagroso e Jonas soube ali que era uma ação de Deus. Só que Jonas se apegou nisso, como o pastor José Maria falou, ele esqueceu tudo o que havia acontecido na vida dele e se apegou a uma plantinha. Aquilo era um milagre de Deus, só que Deus, esse milagre dessa planta era um milagre pedagógico. Você tem muitas vezes nos evangelhos Jesus realizando milagres pedagógicos, ensinando através dos milagres, porque os milagres não têm um fim em si mesmo, eles querem mostrar algo. E nos tempos de Jesus, em que ele caminhou sobre a terra, Jesus queria mostrar que ele tinha o poder de Deus, Jesus queria mostrar que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, e muitas vezes aquele milagre, mesmo trazendo um benefício a pessoas, a simples mortais como eu e você, vinha também junto com todo o ensinamento. Então é por isso que é tão importante ler, ouvir sobre a palavra de Deus e aprender sobre ela, porque não é só um milagre pelo milagre, é necessário crescimento, conhecimento. E aí Jonas, ele esquece de toda a trajetória que ele percorreu até aqui, a misericórdia de Deus sobre a vida dele, de poupar a vida dele, e aí ele fica triste agora porque Deus fez nascer a planta milagrosamente, mas esse mesmo Deus fez a planta morrer, não é? E de modo que, como eu citei, ele estava aqui no ambiente desértico, então fala o texto que vem um vento oriental, esse vento ele vem com temperatura alta demais, e isso leva a Jonas a um desmaio, e nesse momento do desmaio, pela segunda vez, Jonas deseja a morte, não é? E aí vem então a pedagogia de Deus, ou seja, vem o ensinamento, o que é que Deus tem para ensinar? Então Deus fala para Jonas: meu amigo, meu querido, meu missionário, como é que você se apega tanto a uma planta que eu faço nascer e faço morrer, e você sequer teve trabalho de fazer essa planta crescer? Fui eu que agi, o Senhor agiu. Será que você não pode também ter misericórdia do povo de Nínive, que é como uma planta que eu, o Senhor, fiz se converter? Eu, o Senhor, agi no meio desse povo. Ou seja, Jonas, não é culpa tua, não é ação tua, é o meu poder que tem que prevalecer. Isso é palavra de Deus. E Deus faz uma pergunta retórica aqui, quando, por acaso, no versículo 9, Deus diz a ele: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Interessante que ele não entendeu, não captou a mensagem de Deus nesse momento, e ele ainda assevera ali que sim, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ou seja, ele insiste que ele está certo. Com certeza. É do entendimento nosso que Jonas estava vivendo aqui, nas suas emoções, uma confusão extrema. Ele realmente estava profundamente triste com isso aqui. O desejar a morte não era simplesmente uma pirraça. Ele não estava aqui querendo confrontar Deus desejando a morte. Ele estava sentimentalmente entristecido. Mas veja que a tristeza de Jonas não faz sentido. O próprio Deus confronta ele. Será que faz algum sentido você se entristecer por uma planta que o próprio Deus fez nascer e fez morrer, né? Então Deus está levando para Jonas uma reflexão, e até aquele não entendeu essa reflexão, até aquele não entendeu que não foi Jonas que trouxe conversão e arrependimento ao povo de Nínive, e que por isso ele não deveria se entristecer. Quem fez isso foi Deus, foi ato milagroso de Deus, foi um agir poderoso a partir do rei de Nínive e toda aquela população que levou-os à conversão, né? E por isso Jonas deveria simplesmente procurar entender, ou mesmo sem entender, dizer assim: tá bom, Senhor, se a vontade é do Senhor, eu tô aqui só para obedecer. E Deus nos coloca muitas vezes nos nossos devidos lugares, como ele fez com Jonas aqui, né? Ele diz assim: peraí, Jonas, você teve compaixão da aboboreira e você não fez absolutamente nada, você não pegou uma semente sequer para plantar, você não regou para que ela pudesse crescer, né? Nasceu numa noite e numa noite pereceu. Assim, nós muitas vezes realmente não fazemos absolutamente nada, e Deus, por misericórdia e bondade, ele age de forma que a coisa aconteça, que as almas sejam alcançadas, e depois nós ainda nos arrogamos de tão bons para nos chatearmos com Deus, porque aquela pessoa que nos é persona non grata, digamos assim, de repente alcançou misericórdia do Senhor, né?
E Deus faz nascer o sol para justos e injustos, manda chuva para justos e injustos, não é verdade? Nem sempre a gente compreende os atos de Deus. Às vezes, tem pessoas que passam pela nossa vida e nos machucam, deixam marcas negativas, e é capaz de um cristão machucado por alguém, inclusive não desejar a conversão desse indivíduo que o machucou, que causou um prejuízo, um problema na sua vida. Mas, irmãos, a misericórdia do Senhor, como diz a palavra de Deus, são as causas de não sermos consumidos. Seja você bom ou mal, uma vez que é alcançado pelo Senhor, Ele pode modificar o coração desse homem mau, dessa vida que te prejudicou. Então eu quero te desafiar, você que está nos ouvindo agora, a orar por uma pessoa que te fez algum mal. Talvez um vizinho seu, talvez um parente, um familiar. Ore por essa vida, deseje a conversão dessa pessoa. Talvez essa pessoa precise ter esse contato com o Senhor, mesmo já sendo um cristão, mas ainda conversão no seu coração é necessário, ainda precisa mudança de vida. Então ore por uma pessoa que te machucou. Jesus Cristo ensinou isso lá em Mateus. Ele ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos orar pelos nossos inimigos. A palavra de Deus diz que é fácil, que até os pecadores amam os amigos, mas amar os inimigos é um grande desafio. Né? E Jonas, ele está sendo instruído pelo Senhor a esse amor, a desenvolver um amor de Deus, ou seja, um Deus que é misericordioso. O interessante é que, voltando um pouco aqui, Jonas, quando ele quer justificar-se, ele diz o seguinte: eu sabia que o Senhor era misericordioso. Ou seja, meus irmãos, Jonas sabe que Deus perdoa, que Deus tem um amor, que Deus quer salvar os ninivitas, não é? E é conhecendo esse Deus que ele fica tão chateado, porque ele sabia que esse resultado ele seria possível diante de um arrependimento. Então essas perguntas de Deus cabem a nós. Tem um ditado muito conhecido que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Gente, a partir da palavra de Deus e a partir da vontade de Deus, manda quem pode e eu só posso obedecer. Com juízo ou sem, o meu papel é obedecer, porque afinal de contas, Deus é Senhor. Se Deus é Senhor, o que nós somos? Mas será que nós somos também senhores? Porque quem manda é o Senhor. Nós somos servos. O servo obedece. O servo, ele tem que estar disposto a conhecer a voz do Senhor, ou seja, o que o Senhor tem para me ordenar, o que o Senhor tem para me orientar. Quais são as guias do Senhor, né? Deus se fazendo para nós como um GPS, mostrando o norte, mostrando a direção correta. E uma vez conhecendo a vontade de Deus e essa direção, segui-lo, não é? Acontece que o que tem em Jonas, que muito se parece comigo, com você, meu ouvinte, é que nós somos teimosos. Muitas vezes, mesmo conhecendo a vontade de Deus, a gente quer realizar o desejo do próprio coração. Veja o que o desejo do coração levou Jonas a fazer: desejar a própria morte. Nós estamos realmente refletindo sobre um Jonas que tem um coração duro. Mas será que você que está me ouvindo agora também não tem um coração duro para algumas coisas? Então vamos pedir, vamos clamar a Deus que realmente quebrante o nosso coração. Essa pergunta final aqui de Jonas, né, desse texto, essa pergunta que Deus faz para ele, que será que Deus não há de ter misericórdia sobre um povo que não sabe discernir a mão esquerda da direita? Meus irmãos, o que Deus está dizendo para Jonas é que os ninivitas, apesar de ser uma cidade tão poderosa, rica, letrada, uma cidade com toda a pompa na sua época, uma cidade que seria vista nos nossos dias como uma Nova York, com uma grande população, uma cidade super desenvolvida, era também uma cidade que, apesar de tudo isso, eram de pessoas que não tinham discernimento espiritual, de pessoas que não tinham essa capacidade de perceber entre o certo e o errado diante de Deus. Era um povo que achava que estava acertando e que, uma vez arrependidos, agora eles teriam a chance de conhecer a vontade do Senhor. E eu quero te fazer esse desafio também. Eu quero te fazer pensar sobre a vontade de Deus na sua vida. Talvez, de maneira espiritual, você também não consiga discernir a mão direita da esquerda. Olhe para a sua mão agora, você que está ouvindo o programa, olhe para as suas duas mãos. Você sabe o que é mão direita e o que é mão esquerda. Mas será que você sabe que Deus, nesse momento, está te mandando ir para a direita ou ir para a esquerda? Será que você está entendendo a direção de Deus? É um grande desafio, meus irmãos. Nos nossos dias, há tanta poluição sonora, tanta poluição visual, ou seja,
tantas coisas ocupam a nossa mente, a gente cansa. E às vezes a gente termina o dia e não entendeu nada do que Deus tinha para nós. Então eu quero te desafiar a clamar: Deus, me dá direção, não me deixa endurecer o coração, assim como Jonas, que ficou triste. A tristeza foi tão profunda que ele ainda teve um discurso com o próprio Senhor, sabendo que o Senhor é misericordioso, não agiu com misericórdia. Que o nosso Deus então aplique essa vontade, esse desejo de transformação no meu e no seu coração. Se nós formos lá em Gálatas, pastor Léo, Gálatas 5:22, nós vemos ali quais são o caráter do fruto do Espírito, né? São 9. E dentre eles nós temos a bondade. Precisamos agir realmente com bondade, né? Nós precisamos entender que nós éramos, segundo diz lá em Tito 3:3, nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Veja que coisa séria, como nós éramos ruins, né? Escravos do pecado. Mas quando apareceu a benignidade, isso está lá em Tito 3:4 e 6, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Se Deus agiu assim conosco, com bondade, também, por que nós não agimos igualmente para com aqueles que precisam ouvir a mensagem redentora do Senhor, não é verdade? E com certeza nós somos chamados para ser cópias de Jesus Cristo, não é? Para ter realmente essa dedicação ao nosso Senhor. Então devemos estar prontos também a perdoar, não é? Jesus Cristo, quando ensinou a orar, naquela oração conhecida como Pai Nosso, ele apresenta ali um pedido que vem dentro de uma condição, que é: perdoa os nossos pecados assim como perdoamos a quem nos deve, né? Perdoa as nossas dívidas como estamos dispostos a perdoar os nossos devedores. Então nós mesmos, quando oramos, exatamente, essa condição sine qua, né? Isso. Sem a qual não pode acontecer. Ou seja, se eu não perdoo, eu estou pedindo a Deus que não me perdoe também. Com certeza. Então, misericórdia é um atributo divino, porém é um atributo divino que deve ser replicado, que deve ser exercitado também pelo povo de Deus. Então, meu irmão, esse texto, essa história de Jonas tem muitos desafios para nós. Perceber a teimosia que muitas vezes está dentro de nós, pedir a Deus que nos dê direção, ou então que a gente tenha sensibilidade para perceber a direção do Senhor. E aquele desafio que no meio dessa mensagem eu passei para você: orar por uma pessoa que te machucou, orar por alguém que te fez algum mal, não necessariamente um inimigo seu, mas alguém que realmente você de repente esqueceu de orar, ou não tem orado porque essa pessoa te fez um machucado tão grande, prejudicou a sua vida de alguma forma. Então ore por essa vida. Amém. Muito obrigado, pastor Léo, por suas preciosas palavras aqui. Eu tenho certeza que foi o Senhor Deus que ministrou aos nossos corações essa palavra, que nós possamos ter saído enriquecidos nesta manhã de domingo. Muito obrigado mais uma vez, e fica aqui o convite para outras oportunidades. Você é figura cativa aqui no estúdio, sempre presente. Então, meu agradecimento, nosso agradecimento a você, ouvinte, também. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, viu?